Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa revisão e na aula de hoje vou usar o livro para corrigir os exercícios lá referente à matéria que vai cair na prova. Deixa eu botar lá. Né? Então, o exercício da página 204 e 205. Então, vamos começando aqui com o número 1. Veja a tirinha abaixo. Aí tá aí, né? Uma mulher, um homem, uma criança e um sapo. Letra A. Cite alguns elementos que aparentemente estão em repouso em relação ao chão. Na situação apresentada nessa tirinha. Então, aí você tem que ver, né, quem está em repouso em relação ao chão e botar aí na letra A. Está em repouso em relação ao chão, são os carros, os postes, né, as árvores, tudo mais. Tá? Menos as pessoas, né? Então, os carros, as árvores, os postes, eles estão em repouso em relação ao chão, né? A questão de repouso e movimento depende do referencial adotado. O referencial é o chão. Se não está mudando sua posição em relação ao referencial ao decorrer do tempo, você está em repouso. Se você está mudando sua posição em relação ao referencial no decorrer do tempo, você está em movimento. Tá? B. Cite alguns elementos que aparentemente estão em movimento, né? Quem está em movimento são aqueles que estão aqui no primeiro plano, né? As pessoas e o bichinho aí, o sapo. Movimento de corpo, né? Foi o que eu acabei de falar. Movimento é quando você muda sua posição em relação ao referencial no decorrer do tempo. Se não mudar, está em repouso. Mas resumindo, é isso aí que está na C, né? Que é a resposta do livro, né? O corpo está em repouso e movimento, é necessário adotar um referencial, né? Verificar se o corpo muda de posição no decorrer do tempo. Se a posição desse corpo se altera, ele está em movimento, caso ao contrário, está em repouso. Aqui na 2, né, Daniela passeia de bicicleta todas as manhãs à beira-mar. É correto afirmar que as marcas de pneu deixadas na areia representam a trajetória? Né? Trajetória que é feita pela Daniela, né? Foi o caminho que ela percorreu aqui do ponto inicial até o ponto final. Apresenta aqui a trajetória dela. Posição inicial, foi aqui perto das árvores, né? Até aqui. Aqui uma trajetória curvilínea, né? Vamos dizer assim, né? Uma trajetória mista, retas e curvas. Mas vamos lá, agora começa aqui as contas. B. Ao consultar o ciclo computador, né? Tá aqui até falando que é um ciclo computador. Aqui onde dá as informações de quilometragem, tempo e tudo mais. Daniela percebeu que havia pedalado 16 quilômetros em 1 hora e 12 minutos de passeio. Qual foi aproximadamente sua velocidade média em quilômetros por hora? Aqui é para calcular a velocidade média. Velocidade média, né? É delta S e delta T, mas como não tem o delta aqui no teclado e também, não sei, aqui se tem essa opção no texto aqui do livro, eu botei D, tá? Mas entenda-se isso aí como um delta. A delta é o triângulo. Delta S e delta T. Aí tem o seguinte aqui. Ele pede a velocidade em quilômetros por hora, tá? Velocidade em quilômetros por hora. Então, nosso delta S tem que estar em quilômetros e o nosso delta T tem que estar em horas. O nosso delta S já está em quilômetros, tá? Que é a distância aqui que ela percorreu.
16 quilômetros, o deslocamento dela. O tempo tem 1 hora, mas tem um 12 que está em minutos. Então a gente tem que passar esse 12 para horas, 12 minutos para hora, tá? Fazer a relação de 12 minutos em hora. Para fazer isso, usa a regra de 3, tá? Botar lá, 1 hora são 60 minutos. X hora, 12 minutos. Aí multiplica cruzado, tá? E faz as contas para achar o valor do X, que vai dar 12 minutos, é equivalente a 0,2 horas. A regra de 3 vocês aprenderam em matemática, tá? Perguntei para o pessoal de Sadas, falaram que já tinham visto isso. Então, se vocês ainda não lembram, esqueceram como faz, revisa aí na matéria de vocês. Tá? Não é nenhum mistério, não. Esse treino não é nada complicado, não. Se vocês vão usar aqui. Antes dessa parte da matéria que tem conversão de unidades, então usa a regra de 3, né? Mudei a página, perdão. Tá? Então, como 12 minutos é 0,2 hora, com mais 1 hora cheia que a gente tinha, né? Foi 1 hora e 12 minutos, então ficou 1,2 hora, tá? Então agora é só fazer a conta. Velocidade média, nosso ΔS é 16, nosso ΔT é 1,2, isso vai dar 13,3 km por hora. C. Pode-se afirmar que durante o percurso, Daniela não atingiu sua velocidade maior. Opa, não atingiu uma velocidade maior do que a velocidade média? Justifique. Não dá para dizer, né? Aqui a gente está dando a velocidade média. É a média de todo o percurso que ela fez. Ela pode ter trechos do percurso que ela pedalou com uma velocidade maior, pode ter trechos que ela resolveu pedalar com uma velocidade menor, né? Ou precisou pedalar com uma velocidade menor. Até tem curvas ali no trecho dela, né? Quando a gente vai fazer curvas, reduz a velocidade. Então não, então ela não tem como dizer se ela mudou, se ela passou, se atingiu uma velocidade maior ou não. Ah, não. Calma aí. Isso, tá dizendo aqui também. Se a velocidade fosse mantida constante, né? Aí é movimento uniforme. Tá? Uniforme é quando tem a velocidade constante. Não pode ser retilíneo, porque aqui no deslocamento, na trajetória, a gente vê que não é retilíneo. Mas pode ter. Mas é bem difícil ter sido velocidade uniforme, tá? Então, na verdade mesmo, pessoal, aqui no livro está dizendo que não, né? Mas observando a trajetória dela aqui, tá? Ela mudou aqui de posição, ela fez curva e tudo mais. Provavelmente ela atingiu velocidade maior do que esse 13,3, tá? Que é muito difícil ela ter mantido uma velocidade uniforme fazendo essa trajetória aqui, curva. Veja que ela teve que diminuir a velocidade em alguns pontos. Se ela diminuiu a velocidade em alguns pontos, ela teve que aumentar em alguns, ela teve que fazer maior do que esse 13,3 aqui. Tá bom? Tá? Mas deixa aí a resposta do livro que não, tá? Vamos imaginar que não, mas que eu e você só aqui, nós dois conversando. Bem difícil ela ter feito todo esse percurso aqui em 13,3 km por hora. Provavelmente ela mudou a velocidade dela. Então, como ela variou a velocidade, certos trechos ela fez maior do que esse 13, e certos trechos ela fez menos do que esses 13 km por hora. Mas, tá? Deixa aí a resposta do livro mesmo, como não. Vamos lá, para 3. O motociclista se movimenta por uma pista de corrida que tem o formato de um quadrado. Olha que pista, ó. Beleza, hein? Foi o gênio que construiu uma pista no formato de um quadrado. Mas tudo bem. É só aqui para os exemplos.
do livro, né? Isso na realidade não se aplica, né? Uma pista num quadrado, porque Mario Kart, acho que nem Mario Kart tem umas pistas dessa, quadrado. Mas vamos lá. Vou chegar aqui mais pro lado para ver aqui isso, 10 aqui. Supondo que um motociclista completa uma volta em 15 minutos. Qual foi sua velocidade média durante o percurso? Ele pede em quilômetros por hora e em metros por segundo. Então ele quer velocidade média. Vamos lá. Nosso delta S. Ele dá aqui que um lado do quadrado é 10 quilômetros. Quadrado, né? São 4 lados iguais. Então, se esse tem 10, aqui em cima tem 10, aqui do outro lado tem 10 e aqui embaixo tem 10. O perímetro do quadrado, né? É a soma aqui dos seus lados. São 4 lados iguais, então eu botei aqui, em vez de botar 10 mais 10 mais 10 mais 10, tem 10 vezes 4, mesma coisa, 40 quilômetros, tá? Então o tamanho dessa pista, né? 40 quilômetros, nosso delta S. O nosso delta T, eu achei mais fácil o seguinte, tá? Tem duas opções aqui. Achar a velocidade em quilômetros por hora e depois converter em metros por segundo, ou achar a velocidade em metros por segundo, depois passar para quilômetros por hora. Tá? Eu resolvi deixar fazer primeiro achar em quilômetros por hora. Então, nosso ΔS fica 40 quilômetros mesmo. E o nosso ΔT, a gente tem que passar 15 minutos para hora. Tá? Aí é o mesmo esquema de regra de 3. Ou vocês podem pensar o seguinte, né? Se uma hora são 60 minutos, 15 minutos é um quarto de hora. Tá? Né? 15, 30, 45, 60, né? 15 minutos é um quarto de hora. Um quarto é a mesma coisa que 0,25, né? 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, vocês podem botar aqui que ΔT é 0,25 horas ou 1/4 horas, né? Um quarto de hora. A gente faz. E agora, para a gente achar a velocidade média. 40 dividido por 0,25 é igual a 160 km por hora. Então, a gente já achou em km por hora. E agora é só passar isso aqui para metros por segundo. Para converter metros por segundo, né, de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, 160 dividido por 3,6, 44,4, né? Isso aqui vai dar dízima, tá? Vai dar 44,4444444 metros por segundo. Aproveitar e deixar uma observação para a prova, tá? Eu não sei lá se os valores das questões da prova vão dar valor exato, mas caso desse caso aqui dízima, ou demais casas decimais, por exemplo, dá 3 casas, 4 casas, pode deixar só com uma casa decimal, tá? Não sei se vocês lembram da regra do arredondamento, mas eu não vou nem cobrar isso de vocês não, tá? Mas pelo menos bota aí, pode truncar aqui, né? Por exemplo, se deu o valor lá, 44,458, por exemplo, tá? A conta lá. Você pode deixar 44,4, não precisa arredondar, não. Tá? Deixa só com uma casa aqui depois da vírgula. Um número só depois da vírgula, tá bom. E aqui na B, opa, de novo, mudei a página. Aceleração é mais para frente. Se um motociclista percorrer a pista com velocidade constante, 50 metros por segundo, em quanto tempo ele percorrerá um dos lados da pista? Em quanto tempo ele completará uma volta, né? Velocidade constante, né? Então, velocidade uniforme. Velocidade uniforme quer dizer que a velocidade média dele também foi 50 metros por segundo. Né? Todos ele manteve essa velocidade em todo o percurso, então a velocidade média foi 50 metros por segundo. Possível também nessa pista quadrada, né? Ele manter, fazer uma curva. Como vai fazer essa curva aqui a 50 metros por segundo? Mas tudo bem, né? Isso aqui é exercício. Exercício a gente aceita.
Aqui é só por exemplo, uma imaginação. Vamos lá. Primeiro, um lado da pista. Aqui é o mesmo caso, né? Ele quer achar, ele dá o nosso ΔS, né? Ele dá a velocidade média e pede para achar o ΔT. Aqui a gente tem dois casos para resolver. Como ele não pediu se quer em segundos ou em hora, né? Ele não pediu em qual unidade de tempo. Você vê que aqui na resposta ele já deu em segundos, que é o mais fácil de fazer. Mas, se você quiser, você faz o seguinte. A velocidade já está em metros por segundo. Você converte isso aí para quilômetros por hora, né? Multiplicando por 3,6 e depois faz a conta usando 10 quilômetros. Eu acho muito ruim fazer isso. Ou faz do jeito que eu fiz aqui. Converte esse quilômetros para metros, né? Se a velocidade está em metros por segundo, então nosso ΔS é metros e o tempo a gente vai achar em segundos. Então, 10 quilômetros são 10 mil metros, né? 10 vezes mil, 10 mil metros. Aí, ajeitando a fórmula aqui, né? Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. A gente isolando ΔT, vai ficar o seguinte, ΔS dividido por velocidade média. Que vai dar 10 mil, que é o nosso ΔS, e dividido por 50, que é a nossa velocidade. Vai dar 200 segundos. E agora na pista toda, né? A pista toda tem 40 quilômetros, então 40 mil metros. 40 mil, eu não sei porque eu botei 20, é 50 aqui, tá? Errado. É igual a 800 segundos. Então é isso, tá? Exercícios de velocidade, atenção aqui do que é movimento, né? O que é repouso, o que é deslocamento. E mais uma coisa que eu botei no slide, que é sobre aqui o conceito de trajetória, eu botei aqui numa outra aba, tá? O GIFzinho, para não precisar abrir um PowerPoint, ter que mudar. Tá vendo aqui? Vai ter duas questões sobre isso na prova. Um exemplo semelhante, tá? Vai estar lá, a pessoa tá lá no trem e um objeto cai lá do teto. Um trem em movimento. Aí, para as pessoas que estão dentro do trem, qual vai ser a trajetória desse objeto? Tá vendo aqui, ó? Para quem está dentro do trem, a trajetória é retilínea. Né? Para um observador fixo no trem em movimento, a trajetória do objeto será uma retilínea, no caso, uma reta na vertical. Tá? E para quem está fora, vai ter lá uma outra questão. Vai estar logo em seguida dessa. E se uma pessoa estivesse observando esse evento do lado de fora, aqui, ó? Como vai ser a trajetória do objeto para essa pessoa? Aí tá aqui, ó. O observador fixa a Terra, né? Fixa a Terra. Verá o objeto abandonado dentro do trem em movimento, descrevendo uma trajetória curvilínea. Vendo? Que aqui, para essa pessoa, ele está vendo a bola tanto caindo quanto se movendo para a direita. Então, dá essa impressão de trajetória curvilínea. Que, no caso, é uma parábola, tá? Parábola, lembra? Tá? Tá lá na prova lá. Parábola. Tá? Então, é isso aqui, tá? Vai cair questões sobre essa, né? Já são duas questões. Questões aqui sobre velocidade, sobre deslocamento, velocidade, olha, questões sobre movimento e repouso, tá? Então é isso. Na prova dá ter os formulários, mas vocês vão fazer de casa, vocês conseguem consultar. Ah, e mais uma coisa, nas questões que são discursivas, né? A prova são 5 questões de marcar, 5 questões discursivas. Eu não quero que apresente só a resposta final, tá? Por exemplo, se tivesse uma questão aqui, igual essa letra A aqui, e perguntasse qual é a velocidade, eu quero esse desenvolvimento aqui, tá? Pelo menos aqui, armar a fórmula, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Aí, velocidade média é igual a 40 dividido por 0,25, que é igual a 160 km por hora. Não quero que você bote lá, pergunte qual é a velocidade média, você bota lá, só 160 km por hora e acabou. Por favor, né? Arma a fórmula, pelo menos. Vai cair sua mão ali escrever um negocinho desse aqui, tá?
Se aparecer só com a resposta final, sem nem armar a conta aqui, sem nem botar a fórmula, eu vou dar 0, vou dar errado na questão. Estou avisando aqui no vídeo e tem um aviso lá na prova, hein? Não vou ter pena, não. Por favor. Na múltipla escolha, vai, né? Bem que eu tive um professor uma vez que queria também justificativa das múltiplas escolhas, mas eu não vou chegar a esse ponto com vocês, não. Mas nas discursivas eu vou querer, tá? Isso posto, a aula de hoje vai ficando por aqui, né? A prova, só fazer com atenção, vocês vão conseguir tirar uma nota boa. É isso. Até a próxima aula. Tchau.